Olá, meu povo, minha gente. Eu sou a professora Daniele Bispo, trabalho nas escolas Brigadeiro Fontinelli e Acácio Felício Sobral, aqui da USE 5, que essa semana está promovendo um super evento, um evento muito bacana, que é a Semana da Alfabetização e Escrita. E eu fui convidada a fazer um vídeo com um assunto para o ensino médio. Eu escolhi falar sobre o repertório sociocultural, a importância do repertório sociocultural para a nossa vida e para a redação do Enem. Vamos lá? O repertório sociocultural é uma ferramenta que vai contribuir aí bastante para a nossa vida social, para o nosso dia a dia. Uma pessoa que tem um repertório sociocultural rico é uma pessoa que geralmente tem muitos assuntos para manter uma conversa e que consegue entender um pouco sobre tudo. Dizemos que é aquele que tem um papo bom, agradável. Mas o que muita gente não sabe é que esse conhecimento pode ser muito útil no vestibular, no Enem e principalmente aí na redação. Mas por quê? O que é o repertório sociocultural? Como ele pode ajudar aí a minha redação? Como eu posso aumentar o meu repertório sociocultural? Vamos lá, minha gente. Primeiro, o que é esse repertório sociocultural? Em resumo, é o conhecimento sobre várias áreas que vão desde matérias como história, filosofia, sociologia, até assuntos que vimos em filmes, séries, aquela música que gostamos e que tem um tema muito interessante aí, que a gente sempre aborda, conversa com alguém. É basicamente o conhecimento que você acumulou ao longo da sua vida, através das suas experiências, através das suas leituras, enfim. Como colocamos lá em cima, né? É o que aprendemos não somente na escola, porque o repertório ele é amplo. Agora, qual a importância desse repertório sociocultural? Ele pode contribuir aí de forma positiva em vários aspectos. Na questão da socialização, nós acabamos socializando melhor, nós vamos conhecer pessoas, conversar vários assuntos. Ajuda você a entender melhor vários assuntos da atualidade, política, meio ambiente, educação. E é um dos requisitos aí para muitas vagas de emprego até. Tá bom? Agora nós vamos trazer esse assunto para a nossa redação do Enem. É simples. Além das questões que envolvem aí, as questões do Enem que envolvem os assuntos atuais e que muitas vezes trazem em seu enunciado os assuntos sobre amenidades como entretenimento, música, filmes, celebridades e muito mais, a redação também exige do candidato esse repertório rico, vasto, né? Isso porque ao escrever sobre um assunto, quanto mais informações trouxermos, quanto mais informações, as informações forem mais detalhadas, a gente conseguir dar melhor. Ao fazer a redação do vestibular, você vai poder colocar em prática aí a sua experiência, relacionando o tema aos assuntos pertinentes, que farão toda essa diferença aí para conseguir essa boa nota. Por exemplo, se o tema for sobre feminismo, se você já tiver lido alguma coisa sobre esse assunto em algum livro ou assistido algum documentário, citar esse livro e esse documentário vai ser de grande relevância. Se você leu algo sobre gravidez na adolescência ou depressão, racismo, qualquer tema e que estiver lá na redação do Enem, se você conseguir relacionar esses temas com o que você leu, com o que você assistiu, você terá uma boa nota. A redação do Enem ela é avaliada a partir de 5 competências. A competência 2 avalia a compreensão da proposta de redação, o tema, né, a compreensão do tema e do texto dissertativo argumentativo. Vejamos a competência 2. A competência 2, ela trata de compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Vamos lá, vamos fazer o passo a passo.
Primeiro, compreender a proposta de redação. Compreender a proposta de redação é ler o enunciado inicial, compreender os comandos da proposta de redação. Tudo que você deve fazer ali, tudo que deve ser feito vai estar escrito nessa proposta, nesse comando. Compreender o tema, a respeito de que assunto você deve escrever. E observar o eixo e o recorte temáticos. Qual parte do tema precisa direcionar ali a discussão? Atender todas as orientações da proposta de redação. O segundo momento é aplicar conceito das várias áreas do conhecimento, que é o repertório sociocultural. Você vai ler atentamente os textos motivadores. Geralmente são 3 ali, bastante claros e bastante sucintos. Você vai ler todos esses textos. Sublinhar as informações que considera mais importante para utilizá-las como fonte de argumentação lá no seu texto. E por último, você vai abordar o tema a partir de um repertório sociocultural produtivo. Ou seja, ele vai ter que estar ali sincronizado à contextualização histórica. Como era antigamente, né? Como é hoje em dia? Como é que está esse mesmo tema lá? Como era esse tema lá atrás e como ele é hoje? Você precisa fazer essa contextualização. Eu falei que era o último, mas não é. Inserir no texto as informações que julgar mais relevantes com o objetivo de persuadir o seu leitor, o seu avaliador, de forma que ele acate o seu ponto de vista. Problematizar e refletir sobre as causas e consequências a partir de conhecimentos interdisciplinares, ou seja, saberes de diversas áreas da ciência, sobretudo aquelas que compõem as grades curriculares das escolas, como as ciências da natureza, ciências exatas, ciências humanas. E agora sim, o último ponto dessa competência é desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Olha só, um texto escrito em prosa é organizado em períodos e parágrafos, diferentemente do gênero poema, o qual é organizado em versos e estrofes, certo? No texto dissertativo argumentativo, não devemos ter ali uma mera exposição sobre o tema proposto, não. A gente precisa expor o tema, mas, além disso, refletir de maneira objetiva sobre o que é o tema. A dissertação argumentativa requer do autor o desenvolvimento de uma tese inicial que norteie toda a argumentação inserida no desenvolvimento do texto. Todos os argumentos inseridos nesse texto, eles devem estar antecedidos ou seguidos do posicionamento do autor, o ponto de vista a respeito do tema e dos fatos que o cercam. Esse fato, dado, informação que você colocar ali ou citação, é bom ou ruim, né? Ele melhorou ou piorou a situação ali do problema que você colocou? Você concorda ou discorda, sem colocar a pessoalidade aí nesse concorda e discorda. Aí você seleciona os argumentos com o objetivo de persuadir o leitor a acatar o seu ponto de vista. A argumentação e o posicionamento do autor devem ser consistentes, ou seja, eles devem estarem ali embasados por dados verídicos e que sejam comprováveis. Indicar as fontes de todas as informações, né? E negações que inserir seu contexto ali, se tiver alguma coisa negativa ali. Mobilizar outras vozes do texto, ou seja, trazer vozes das autoridades, de profissionais especializados no assunto que você vai estar levantando, para sustentar ainda mais, refutar as suas ideias, reforçando o poder de persuasão, o seu poder de persuasão. A competência 2 requer tudo isso e com o exercício da leitura, da escrita, assistir minisséries, séries, tudo que você puder anotar, trazer, vai melhorar muito o seu repertório sociocultural. Agora, como aumentar esse meu repertório sociocultural? Eu falo muito para os meus alunos. Leitura constantemente. Quem já começa o ensino médio, pegue seus livros, comece a ler, leia várias coisas. Antes mesmo de chegar lá no terceiro ano, não espere chegar no terceiro ano para começar todas essas leituras.
Vocês gostam de séries da Netflix? Todas essas outras que eu sei que vocês gostam, peguem todas essas séries, comecem a relacionar os temas. Olhem só, esse tempo de pandemia, eu assisti muitas séries. Eu assisti, uma que eu assisto várias vezes, na verdade, eu estou voltando várias vezes, é Alexa e Kate. Lá fala de duas adolescentes com uma amizade e tudo, e essas adolescentes, uma delas tinha o problema da doença do câncer, e a outra tinha a questão da ansiedade, do pânico. Olha aí, quando a gente for trabalhar depressão, síndrome do pânico, já tem a série para relacionar. Outra que eu gosto muito é o The Doctor. Dá para trabalhar a questão da inclusão, a questão do autismo. A gente pode relacionar todos esses temas com temas de redação. Uma outra, O Companheiro, que é uma série que foram também as minhas filhas que me indicaram. É um menino que ele tem um problema de pânico, os pais tiram da escola, mas ele precisa retornar nesse ambiente escolar. E ele sofre com isso. Pode ser usada também com algum assunto, algum tema nesse sentido, certo? Então, leiam bastante, assistam séries, mas comecem a relacionar, a trazer essas coisas para a vida de vocês. Tragam os filmes também, é sobre racismo, é sobre feminismo, é sobre drogas, tragam tudo para esse contexto da escrita, relacionem. E outra, conversem bastante, conversem com seus professores, conversem com pessoas que entendem, especialistas sobre o assunto, procurem documentários, é muito bom. Tudo bem? E eu agradeço muito agora, eu encerro o vídeo e agradeço muito o convite da USE 5, dos diretores da Escola Cássio e Brigadeiro. Obrigado e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.